O pessoal está chegando aqui, o meu amigo do canal Vigilante da Razão. Boa noite. Olá, Daí minha estava me querida. esperando. Boa Tudo noite. bem? Tudo ótimo. Tá melhor agora falando com você, falando com a Ô, sua rapaz. audiência. Quero pedir perdão aí pelo atraso, é que eu precisei sair, né, para atender uma demanda aqui familiar, Uhum. mas eu estava lembrado da sua live e tanto que de 6 horas estou um pouco esbaforido aqui, o meu suado, mas é que eu estava em trânsito, como eu falei com a senhora, né? Estava em trânsito, Uhum. parei agora e decidi entrar. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem a senhora? Estou ouvindo bem, bem mesmo. Então, aí está quente, hein? A senhora está me ouvindo? Estou ouvindo. A senhora está me ouvindo? Pronto, pronto. Uhum. Tá acontecendo o tal delay, né? Delay, que é o atraso É de eu lhe assim. ouvir em sincronia com a minha fala. Mas isso é normal, eu já me acostumei com outras lives que eu fiz também. Mas para mim é um prazer, viu? É uma satisfação estar aqui participando dessa live maravilhosa com a senhora, no seu canal, com a sua audiência. Olha, está tendo delay. Você está pelo YouTube? Eu estou pelo StreamYard. Eu tenho uma conta no Ah, tá. StreamYard também. Hum. Ué, Eu por não que está estou com esse o YouTube delay? ligado. Não, o delay, eu acredito que seja problema de conexão mesmo, a Ah, distância, tá. porque afinal de contas a senhora está aonde? A senhora está em qual o seu estado? Pará, estou no Pará. A senhora está no Medicilândia, Pará. no Pará. Pronto, dá uns 1.000 quilômetros de distância de onde eu estou. Eu estou em Pernambuco. Então, esse delay, o delay é o nosso companheiro de aventuras em todas as lives. Né? Um abraço à sua audiência, né? A Isabel Godoy. E pode ficar à vontade, eu estou aqui para somar, para somar. Eu percebi que o Nossa, tema é muito propício, né? O tema dessa live. Existe proteção divina? Que pergunta instigadora. Né? E eu estava, antes de entrar, eu estava observando aí a participação do jovem que me antecedeu. Ele trouxe grandes pontuações aí, grandes contribuições, porque a realidade é essa que a gente vê, né? O povo cristão, principalmente o povo cristão, porque nós que, graças à ciência, graças ao conhecimento, graças ao estudo mais independente das escrituras, nós saímos desse engano, a gente fica de fora observando, mas as pessoas que são cristãs, elas têm uma visão bastante, como eu posso dizer, de uma expectativa muito grande sobre essa proteção divina. E eles creem piamente, creem cegamente, que de fato existe essa proteção, esses livramentos, mas a realidade massacra essa expectativa de tal forma que somente o fanatismo religioso e a cegueira intelectual para permitir que tanta gente ainda acredite que existe. De fato, não existe. Mas eu estou aqui também para ouvi-la. Eu quero ouvi-la também. Fica à vontade. Afinal de contas, eu sou convidado seu, né? pois é, como eu estava contando aqui, né, que eu passei muito tempo, né, 38 anos, e eu nunca tive assim uma experiência, né, um contato com esse ser que tanto era propagado, né, dentro das igrejas. Então eu saía de casa muitas vezes com aquela esperança, sabe, de que ele falasse comigo. Mesmo que ele não falasse comigo, porque eu não era, como é que diz, como é que fala? Agora fugiu a palavra, né? Mesmo que ele não falasse, Batizada no é, Espírito Santo. é, mesmo que eu não fosse, como é que fala, uma pessoa ali, que ele pudesse falar comigo, né? Porque ele seleciona pessoas, né? O qual É, ele fala.
Ele é né? bem Então, eu seletivo. falava assim, mesmo que eu não seja digna, né, de você falar comigo, mas que você use a boca de um filho seu, de um pastor, de um pregador, né, para me dar uma resposta. E às vezes eu conversava com ele no meu quarto, que só eu sabia daquilo ali, né? Aí eu ia para a igreja, chegava lá, né, com aquela esperança, aquele desejo de que ele revelasse aquilo que eu conversei no meu quarto, aquele homem de Deus, né, aquele homem dele. Mas nada acontecia. Isso era todos os cultos, né? Eu tenho um filho que na época ele bebia cerveja, né? E eu não queria que ele bebesse. Sim. E eu era revoltada com aquilo ali, né? Porque o outro é evangélico, né? O outro mais velho é evangélico. E esse nunca quis, esse toda a vida foi ateu. Aí eu pegava a camisa do meu filho e levava para a igreja para os pastores orar. Às vezes tinha 4, 5 pastores, que às vezes tinha encontro aqui, né? Ou às vezes o meu irmão viajava para outros estados e encontro de pastor, levava a minha blusa e a camisa do meu filho. E eu na esperança de que retirasse do meu filho aquele alcoolismo, né? Sim. E isso nunca resolveu. Aí muitas vezes eu entrava em confusão com ele, porque eu não queria que ele bebesse, né? Eu não aceitava aquilo ali, eu achava um desrespeito muito grande eu ser uma cristã e ele ficar chegando na minha casa fedendo a cerveja, né? E aquilo era uma confusão entre eu e ele. E sempre eu fazia isso, mas deixa que tanto eu tinha o problema do filho alcoolismo em casa, mas assim, o meu filho, ele bebia socialmente, ele não era pessoa de confusão, ele Sim. não comprava para não ficava dando prejuízo a ninguém, entendeu? Ele bebia a cervejinha dele socialmente, tranquilo, né? Mas é uma implicância minha. Sabe o que é implicância religiosa? Sei, Pois é. sim, sei, sei. Eu conheço Ai, muito bem o que é isso, dona Maria. Por quê? Porque no meu período na igreja, eu batia muito de frente com a minha mãe, que gostava. Aqui no Nordeste, a gente tem uma expressão muito engraçada que é goró, uns gorozinhos. Minha mãe gostava muito. uhum, Hoje não, hoje ela está no sistema religioso, por incrível que pareça, mas me aceita tranquilamente, compreende o meu ateísmo, pede desculpa quando diz assim: Deus te abençoe, meu filho. Pede desculpa. Olha, meu filho, eu ainda não me acostumei, então desculpa. Eu digo: não, mãe, tudo bem, tudo certo. Mas eu lembro que por volta do início dos anos 2000, eu tinha muitos embates com a minha mãe, e na época eu morava com ela. Eu devia respeito a ela. Mas era impressionante quando eu chegava em casa, que eu via a latinha de cachaça ou a latinha de cerveja, eu ficava irado, completamente irado, e batia de frente. Eu dizia para ela: mãe, aonde a senhora quer chegar? A senhora já está ficando idosa. Aí começava a humilhar, querendo dar uma lição de moral na minha própria mãe. Eu confesso que eu passava dos limites. Eu passava dos limites como filho, que eu deveria respeitá-la, eu deveria tratá-la com a devida consideração, independente do que ela estava consumindo. Até porque era com o dinheiro dela. Ela não me pedia R$ 1 para comprar nada. Mas eu passava dos limites. Eu dizia para ela: mãe, pare com isso urgentemente, aceite Jesus. Então, aquele fanatismo religioso era algo tão forte no contexto da tratativa com a minha própria mãe que a relação nossa sempre foi conturbada por conta disso. Sempre foi conturbada. Até o ponto de eu sair de casa. Praticamente eu fui expulso de casa por outros motivos, por outras razões, mas sempre eu tive um olhar para com a minha mãe como se minha mãe gostava de beber, era demônio que agia na vida dela. Minha mãe gostava de fumar, ela era viciada em cigarro também. Era um demônio. E juntava eu e meu irmão, que também era evangélico, ainda hoje é pastor evangélico, meu irmão mais novo,
e a gente entrava em campanhas de oração e de jejum para libertar minha mãe daquela situação. E essa libertação só aconteceu quando eu lembro que eu já, no período que eu me afastei da igreja, eu convidei minha mãe para aqui para um Réveillon aqui em casa e eu servi algumas bebidas, porque até então eu já tinha mudado de pensamento e eu já estava assim consumindo também moderadamente o álcool. E eu chamei minha mãe, ela tomou umas doses a mais, ela não era da igreja ainda, e ela passou mal. Passou mal, se trocou no banheiro e ficou ali passando mal, pôs para fora tudo. Daquele momento em diante foi o início do fim da relação de minha mãe com bebida. Ela chegou a essa conclusão, porque já estava prejudicando a ela. E hoje, infelizmente, ela está no sistema religioso, mas eu assim, compreendo muito todo o processo dela. Hoje eu entendo por que ela fazia uso daquelas substâncias, né, do álcool. De vez em quando eu a visito, eu percebo que, mesmo estando na igreja, ela está ainda fumando, mas eu a respeito. Ela até disse para mim, filho, eu sei que você sabe que eu estou fumando, mas eu vou me libertar. Eu digo, sim, mãe, claro, respeito, tranquilamente. Apesar que eu sei, né? Eu sei que o hábito de fumar, eu já fui fumante também em algum período da minha vida, não leva a bons lugares, porém, é aquela tal coisa. Dona Maria Rosa, eu acho que a senhora, como hoje é uma pessoa cética, é uma pessoa ateia, é uma pessoa que analisa, porque assim, o ateu, as pessoas precisam entender que o ateu, ele não é burro, ele não é ignorante, ele não é incapaz, ele não é deficiente. O ateu, ele acaba analisando as coisas com um olhar muito mais clínico, com um olhar muito, muito mais racional, muito mais realista. Então, hoje, claro, percebe-se nitidamente que a senhora mudou a sua forma de ver o mundo. E a gente muda. Que bom que a gente muda. E a gente passa a entender as coisas por outros prismas, né? A senhora falou que a questão do alcoolismo, que a senhora, na época, achava que era um alcoolismo, mas depois a senhora percebeu que era um beber com moderação. Então, as escamas que caíram dos seus olhos fizeram com que a senhora percebesse que aquilo que ainda hoje, por exemplo, talvez não faça sentido para a senhora, para outras pessoas fazem. Há pessoas que gostam de futebol, por exemplo. Eu, particularmente, não gosto. Mas eu tenho que respeitar quem gosta. Não é verdade? As pessoas que são fundamentalistas religiosos, um dos grandes, dos fatais erros dessas pessoas é achar que o ateu, o agnóstico, a pessoa que é humanista, darwinista, são pessoas extraterrestres, pessoas aleijadas, pessoas que têm algum tipo de deficiência cognitiva, mas, na verdade, não. Nós apenas chegamos a conclusões que eles não chegaram. Talvez nunca cheguem, se não se permitirem expandir suas mentes e analisar as coisas por outros ângulos, por outros prismas. Abrir a visão multifocal, como o nosso querido amigo Jason Ferrer tem esse hábito de falar dessa forma, a visão multifocal e parar de olhar de forma apenas unilateral, de um lado apenas. Essa é a grande questão, mas pode falar, fica à vontade, viu? Se deixar, eu falo muito. Não, mas eu estou gostando de te ouvir. Eu já resumi o meu assunto, né? Eu falei que é sobre o meu filho e não consegui resultado, e o meu filho, ele não bebia, não era uma alcoólatra assim que bebe, né? Ele ainda bebe as cervejinhas dele, mas é uma pessoa tranquila, né? Nunca me gerou problema. E certo. Eu queria interferir, né? Eu queria usar de interferir, porque a religião... Eu estou comendo uma pizzazinha. Está servida? Está servida? Obrigada. Se tivesse aí, eu estava comendo também. A minha esposa fez questão de deixar aqui um pedaço de pizza para mim, para eu não ficar com fome. Veja só.
Que esposa maravilhosa. Seu esposo cuida bem assim da senhora? Cuida. Cuida. É o mínimo que se espera, mas pode falar, fica à vontade. Aí, porque Com assim, licença, a gente quando está com a mente religiosa, a gente não entende, né? A gente quer mudar as pessoas de qualquer maneira. Então, a gente quer interferir nos gostos dela. Ó, eu nunca bebi, né? Cerveja, eu nunca consegui beber. Até o vinho, eu já falei aqui que até o vinho da Santa Ceia que eu bebia, ele me causava assim enjoo no estômago, ele me dava assim uma sensação ruim, uma coisa ruim. Quando era dia de Santa Ceia assim, eu já ia preocupada, né? Uhum. Então, fumar muito nunca, porque eu sou de família de fumante. Meu pai era fumante, né? Sério? Até meus 7 anos de idade, eu conheci meu pai fumando e bebendo. E eu nunca consegui fumar, nunca aprendi, né? Então, mas isso foi assim, foi um problema meu, a situação minha, né? Já tem pessoas que aprenderam a fumar e gostam do cigarro, gostam da cerveja, como o senhor fala, o senhor não gosta de futebol, né? O Não, meu não gosto. marido meu marido e esse filho meu já são flamenguistas doentes. Os 2 filhos e o marido são flamenguistas. Né? Mesmo o outro, mesmo sendo religioso, mas ele tem uma tendência ao Flamengo, né? E Futebol. eu nunca tive, para mim, futebol, religião, futebol e política, eu nunca entendi bulufo de política. E a religião eu vivi 38 anos, né? Então, eu sou uma pessoa que eu não me entro em política, nem futebol de jeito nenhum. Que eu não... Mas tem pessoas que gostam, né? Tem pessoas que gostam, torcem pelos seus times, e são fanáticos, é igual nós era fanático por religião. Não era que não era que a gente crê, porque eu não acredito assim que a gente cria, né? Porque diz a Bíblia que aquele que crê, ele fará as mesmas obras que Jesus fez, e a gente vê que a gente não consegue fazer, né? Nunca conseguimos fazer o que Jesus fazia. Então, é sinal de que a gente não cria, a gente tinha aquela crença na mente, né? Aquela fé mental, mas que não funcionava na prática, né? Quando botava em prática, não funcionava. Dona Maria, essa é uma questão muito polêmica que a senhora tocou aí. Eu estou gostando dessa conversa, viu? Eu estou gostando porque a senhora está abordando temas muito polêmicos. E, por incrível que pareça, embora eu não goste muito de polêmicas, às vezes é impossível a gente se ver livre da polêmica. Por quê? Por exemplo, estamos numa nação majoritariamente cristã, majoritariamente religiosa, independente do segmento religioso que alguém queira abraçar. E nós nos insurgimos contra essa situação, alegando categoricamente que não cremos em divindades, não cremos em nenhum tipo de ação espiritual ou espiritualista, cremos naquilo que é palpável, naquilo que é comprovável, naquilo que é verificável, enfim. Veja só, nós somos corajosos. Mas, assim, a polêmica que a senhora levantou é com relação à nossa suposta crença. Embora que eu concorde com a senhora que a crença, de fato e de verdade, que a Bíblia apoia, seja verificável por evidências, porque tem uma passagem na Bíblia que eu não lembro direito a referência, que diz assim, que aquele que crê em meu nome fará as mesmas coisas que eu fiz e ainda fará coisas maiores. As palavras supostamente do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós cremos, nós alegamos com toda a categoria que cremos, e nós não conseguimos comprovar essa crença com ações positivas que sejam verificáveis, com milagres comprovados, com ações maravilhosas, com morto ressuscitando, doentes sendo curados, com a nossa própria vida sendo um verdadeiro canal com o sobrenatural, com o próprio Deus. Há pessoas que afirmam, infelizmente não é verdade, mas há pessoas que afirmam que têm conversas
com o próprio Deus. Que Deus se apresenta pessoalmente a essas pessoas. Imagine um Deus criador dos céus e da terra, de todo o universo, das bilhões de estrelas que existem, trilhões de estrelas que existem, se apresentar pessoalmente, se condensar, se comprimir, se limitar, se apresentar a um ser humano mortal, dotado de tantas deficiências, de tantas debilidades. Mas há pessoas que afirmam. Infelizmente, com relação a essa suposta crença, eu sou um pouco ousado em dizer que, na verdade, tudo não passou de uma expectativa, um certo engano ao qual nós fomos vítimas. Há pessoas que dizem assim, como essa semana eu conversei com um cristão, ele sentou na minha sala, ficou frente a frente comigo e quis saber das minhas contra-razões ao cristianismo. Eu disse para ele, rapaz, o gerente da empresa, já me proibiu de tratar sobre assuntos de ateísmo. E você me vem querendo saber das minhas contra-razões, homem. Faz isso não, eu vou me prejudicar. Mas ele estava lá, sentado, eu estava no meu horário de almoço, ele já tinha passado o horário de almoço. Ele chegou para mim e quis saber. Lá vai eu relatar tudo o que aconteceu. E uma das coisas que foi muito marcante que ele afirmou foi de que, na verdade, o suposto batismo no Espírito Santo, que eu fui agraciado quando estava no contexto religioso, na verdade não passou de um engano e que eu nunca, de fato, fui batizado no Espírito Santo. Aí eu perguntei a ele, quais são as evidências? Falar em línguas estranhas, né? Não é o que vocês dizem? Eu falei. Quais são as evidências? Ter um certo aumento de eloquência no falar da palavra da Bíblia. Eu passei por essa situação. Quais são as evidências? Ter autoridade, né? Autoridade sobre o mal, autoridade sobre... Aí você começa a ter uma certa dissonância, porque você começa a lidar com problemas espirituais que são irreais. Começa a lidar com uma interpretação puramente supersticiosa de que uma doença não tem, de maneira alguma, alguns tipos de doença, pelo menos, não tem uma explicação lógica, física e humana, mas é uma ação do demônio, sabe? Aí você tem a questão da ação maravilhosa, supostamente ação maravilhosa do Espírito Santo, que convence as pessoas do pecado e do juízo. Eu pregava para algumas pessoas e essas pessoas compreendiam o que eu estava falando. Eu jejuava, eu lia a Bíblia, estudava a Bíblia, pegava aqueles versículos-chave de conversão e saía em campo, muitas vezes sozinho, algumas vezes com a minha esposa, que estava nesse contexto religioso também, e com as pessoas que o pastor deixou sobre minha responsabilidade na época. Nada acontecia, né? Aí eu ficava dizendo, puxa, é porque não é o momento dessa pessoa, ou porque essa doença, especificamente, Deus não quer curar agora. Né? Ficava na minha mente essa justificativa. E, por sinal, dona Maria Rosa, a minha esposa, que eu acredito até que ela tornou-se cética antes de mim, quando eu falava em línguas estranhas, os labachúrias, o debacanto, o labacé, as coisas dessa natureza, a minha esposa arregalava os olhos e dizia assim para mim, o que é isso? O que é que está acontecendo? Aí eu dizia para ela, não, era sério. Muitas vezes, no meio de uma oportunidade que eu tinha para trazer algum estudo, alguma pregação,
eu percebia que ela me olhava assim, assustada. E no final do culto, ela me procurava e dizia: que pregação foi aquela, hein, amor? Que autoridade é aquela? Então, veja, se eu me enganei, muitas pessoas estão enganadas. Muitas pessoas. Eu tenho plena convicção que eu não fui, de maneira alguma, malandro. Eu não fui, de maneira alguma, mentiroso com aquilo que eu sentia, com aquilo que eu vivenciei naquele momento da minha vida. Só que, hoje, eu ressignifico. O arrepio arrepio na pele que eu sentia, a alegria, o êxtase que eu sentia, hoje eu compreendo como uma manifestação puramente psicológica que eu vivenciei. Eu hoje classifico a eloquência, toda aquela questão do êxtase, do semi-êxtase, da cartase, que me fazia chorar, pular, falar palavras desconexas. Bem, infelizmente, estamos mais susceptíveis ao meio em que nós vivemos do que nós mesmos imaginamos. E foram feitos experimentos sérios por psiquiatras renomados a nível de mundo com relação a essa susceptibilidade do ser humano em tentar vivenciar coisas que o meio proporciona. Olha, você está vendo um anjo ali, tem um anjo ali, tem um anjo ali. A pessoa vai ver esse anjo, mesmo que o anjo, na verdade, não exista, nunca existiu e nunca esteve lá. Sabe? Deus está falando com você, meu irmão. Deus está querendo que você se prostre aos pés dele, se humilhe e continue buscando. Ora, você já está há 30, 40 anos buscando uma resposta de Deus. É Deus, o próprio Deus, falando para você que, na realidade, você precisa buscar mais ainda. E quando você vai para a Bíblia fala que as bênçãos de Deus sobre a vida dos patriarcas, como, por exemplo, Abraão. Abraão foi pai com quantos anos de idade? Já estava velhinho, não estava? Já estava farto de anos. 100 anos, né? 100 anos, né? Então, você faz um contraponto da sua própria realidade com as coisas que constam na Bíblia e você diz, puxa vida, eu não sou melhor do que Jó. Eu não sou melhor do que João Batista, que teve sua cabeça degolada. Né? Então, o cristão, Dona Maria Rosa, ele fica encurralado entre a Bíblia e a Bíblia. E como se não bastasse, ainda há, nos dias de hoje, os profetas do TikTok e do YouTube que proferem ali profetadas 1000 para tentar massagear, fazer cócegas nos ouvidos das pessoas que se deixam levar por essa balela. Infelizmente. Mas fica à vontade, pode falar. Pois é, eu sei que... mas estava muito bom ouvir você aí. Então, é isso aí, a gente vê que... Eu, pelo menos, eu nunca falei, nunca vi ninguém falando em língua, porque a religião, a igreja a qual eu pertencia, não tinha, né? Eles eram mais aquilo que o Paulo falava, né? Adotava ali os ensinamentos de Paulo, que se você falar em língua, mas que tenha intérprete, né? Aí não tinha intérprete na igreja, aí ninguém falava. Entende? Entendo plenamente. Então, eu nunca tive experiência nenhuma com o sobrenatural, né? Então, sempre essa experiência era sempre o que eu ouvi os outros falando, né? As pessoas que vinham de fora contavam que fizeram isso, viram
tiveram, como é que diz, visões. Eu nunca tive visões. Eu chorava para ter uma visão. E eu Rapaz, sempre falava assim, ó. rapaz, que vida sofrida, que vida amarga. Sofrida. Você querer. Foi isso que eu percebi aqui em casa com a minha esposa. Você querer simplesmente uma revelação divina. Você querer ter uma experiência de um contato, de um diálogo, sabe? Dona Maria Rosa, eu tenho amigos meus, a exemplo do Jason Ferrer, que não está aqui tão próximo de mim, está em Goiás. Pessoas que moram longe. Pessoas que moram longe. Então, são pessoas que, vez por outra, bate uma saudade. A gente quer ver essas pessoas. Eu gostaria de ver minha mãe. A minha mãe mora em 2 municípios após o município de Carpina, onde eu me encontro. É um pouquinho longe, alguns quilômetros de distância. Agora, imagine um Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Esse Deus pode se revelar a qualquer momento, a qualquer um, caso existisse. Então, o que a senhora quis? Apenas uma manifestação. A gente não pedia muita coisa. A minha esposa não pedia muita coisa. Era somente: filha, filho, eu estou aqui contigo. Sabe? Parece muito cômodo para muitos cristãos, principalmente protestantes, alegar que Deus se revela através da palavra dele revelada na Bíblia Sagrada. Só que, vamos combinar. Se as pessoas que amam a Bíblia Sagrada, por favor, me perdoem. Por favor, me perdoem. As pessoas que amam a Bíblia Sagrada, me perdoem. A Bíblia Sagrada, que chama-se Bíblia Sagrada, né? O cânon sagrado, aí você tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento. É um compêndio de livros escritos para os hebreus, retratando histórias de hebreus, depois judeus, pessoas que viveram há muito tempo atrás. Aí veio o Novo Testamento para compor esse cânon sagrado. Judeus, na época de Jesus, no ministério de Jesus, logo após vieram os apóstolos, e o evangelho se expandiu e até ultrapassou muitas barreiras geográficas. Chegaram na Grécia, em Roma, na Galácia, chegaram em Filipos, Tessalônica, chegaram em vários lugares, sabe? Vários lugares. Mas na China não chegou, no Japão não chegou, na América do Sul toda não chegou, América do Norte também não, parte da Europa também não. Ah, mas hoje a gente vive num mundo globalizado. Hoje todo mundo sabe de Jesus, todo mundo conhece a Bíblia Sagrada, todo mundo sabe de tudo. Beleza. Mesmo assim, a Bíblia retrata histórias de povos vividos, povos que supostamente viveram há muito tempo atrás. E vamos combinar. É por isso que os católicos dizem assim, que a Bíblia existe por conta da igreja. A igreja, alguns católicos dizem isso. A igreja está acima da Bíblia. A Bíblia existe por causa da igreja. E acima da igreja tem Jesus, Deus, o Espírito Santo, os santos, que são muitos santos na igreja católica. Por quê? Porque a Bíblia não tem estrutura para, como ela própria se revela dessa forma,
que ela é apta para ensinar, para doutrinar, para disciplinar, sabe? Porque, na realidade, se você fosse basear naquilo que consta na Bíblia Sagrada, principalmente no Antigo Testamento, existem coisas muito, mas muito condenáveis para sociedades modernas que se prezem nos dias de hoje. O próprio Novo Testamento, que traz informações mais atualizadas, né? São só quase 2000 anos, enfim. Mulher não fala. Gay não tem vez. Que mais? Que mais que se tem? Escravos sejam submissos aos seus senhores. Não é verdade? Aquele que não está conosco é contra nós. Aquele que conosco não junta, espalha. Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, teria vindo apenas para os filhos de Israel. As ovelhas perdidas da casa do meu pai, ou as ovelhas perdidas de Israel. Que isso? Por que eu tenho que basear a minha vida em escritos tão arcaicos, tão desatualizados, tão excludentes, preconceituosos, discriminatórios? Por quê? Por quê? Fica aí a pergunta, né, para aquelas pessoas que alegam que a sacrossanta palavra de Deus é o guia moral, ético e de conduta para toda a humanidade, independente da época. Pois é, eu sei que esse livro, né, por causa desse livro que muitos foram assassinados, né, porque eu tenho um livro aqui que fala, eu nunca consegui ler ele todo, né, Ele fala, o tema dele é o livro negro do cristianismo, não sei se você conhece. Então, ali era o seguinte, quando surgiu o cristianismo, né, Jesus, então, diz que aquele que não cria em Jesus, né, diz que não crê, e quem não crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, né? Então, ali, se você chegasse numa família e a família não dissesse que não cria, eles eram, como é que diz ali, executados, né? E eu já ouvi muito isso, né? E eu já ouvi muito quando eu era jovem, né? Que a minha mãe dizia assim que quando a gente não vinha por amor, vinha por a dor, né? Então, o que é que acontece? Quando eles iam naquela família que eles não aceitavam a Jesus como seu salvador, as pessoas entravam debaixo da cama e eles puxavam o pai de família ali e levavam para executar, enforcar, né? Então, a gente aí fala 2000 assassinatos, parece, em nome de Deus, o nome do livro, né? O livro negro do cristianismo. Não sei se alguém aqui no chat conhece, né? Mas eu vou lhe falar. Verdade, Dona Maria, essas verdades foram ocultadas por muito tempo. Que bom que houveram remanescências, que bom que houveram escritos que foram preservados e que hoje estão disponíveis para todos nós. Então, a senhora vai continuar a sua fala, viu? Eu só peço uma coisa a você que defende com unhas e dentes e garras a sua religião, o seu líder e o seu Deus. Estude mais a fundo a origem da sua crença. A grande questão que hoje faz com que muita gente esteja presa e queira estar presa é que há uma ideia de legitimidade dessa palavra, da Bíblia. Há uma legitimidade. As pessoas, elas são tão teimosas, estão no momento de tanta cegueira intelectual, cognitiva,
que eu entrevistei no meu canal recentemente um judeu cabalístico. E ele disse o seguinte: a Bíblia, que hoje nós temos em mãos, foi adulterada. Mas os textos originais hebraicos são legítimos, confiáveis. E quando eu falo acerca da universalidade deste plano de salvação, ou do suposto plano de salvação colocado em execução pelo próprio Deus, eu questionei a ele sobre a possibilidade desse Deus não ser uma crença local e não universal. E o que esse judeu cabalístico me falou, terrível. Ele disse assim que quando as escrituras falam de Israel, a escritura está se referindo a toda a humanidade. Ou seja, toda a humanidade para eles é Israel, a Israel de Deus. É exatamente o que converge para o entendimento dos cristãos protestantes e católicos hoje em dia, de que há essa universalidade, que, na verdade, não existe. Só existe na mente dos supersticiosos, das pessoas que abraçam incondicionalmente essa fé. Mas fique à vontade, minha querida Maria Rosa. Pois é, você falando aí sobre essa universalidade de Israel, né, que ele está falando da humanidade, Isso. é aqui em Gênesis, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui, ó. Aqui em Gênesis 13, verso 16, aqui Deus falando com Abraão, né? Deus diz o seguinte, ó, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Agora veja se um texto desse faz sentido, né? A população de Israel ia ser como o pó da terra. Você vê que a terra tem muito pó, né? E a gente vê que Israel, ele é uma minoria, né? Então, essa promessa de Deus falhou. Era para ser mesmo, se tivesse, né, todo o planeta tivesse esse tanto de gente aqui como o pó da terra, né? Mas aí Poderia que tá. ser. Aí que tá, minha querida. O que os fanáticos religiosos, protestantes ou judeus, os judeus cabalísticos, judeus ortodoxos, eles afirmam é que a partir de Adão e Eva, toda a população mundial ela foi dado início. Toda a população mundial partiu daquele casal lá do Jardim do Éden, sabe? E embora na mente deles, embora houvesse se perdido parte dessa população na sua jornada nômade, aí eles misturam realidade com fantasia, porque toda a pessoa que gosta de história não precisa ser um historiador pós-graduado, entende que os seres humanos eles se expandiram através de comitivas nômades que procuravam alimento, procuravam um clima mais favorável. Aí os judeus pegam e dizem assim, inclusive esse judeu cabalístico, ele mencionou algo parecido com isso, que embora houvesse um elo perdido, né, parte da população que veio de Adão e Eva teria se perdido e não teve contato, não abriu os olhos para a verdade divina, a pessoa de Abraão foi um instrumento de Deus, na visão deles, de resgate desse contato com o único Deus, porque Abraão, embora sendo de origem caldeia,
onde o politeísmo predominava, Abraão foi chamado e foi comissionado pelo próprio Deus único, o suposto único Deus, escolheu apenas Abraão para fazer todas as promessas que a senhora mencionou aí. Resumindo a história, segundo esse judeu cabalístico, todos os povos são remanescentes da descendência de Abraão. Porque eles se perderam, eles foram lá, pegaram o Estreito de Bering e foram para as Américas e se perderam e começaram a adorar outros deuses, mas dentro deles havia uma sede e uma fome pelo único Deus que nunca deixou eles de lado. Uma coisa que me chamou muita atenção foi que eu percebi que algumas pessoas alegam que os povos originários da África, da América do Sul, América do Norte, têm uma essência divina de Israel. Olha que loucura! E muitos deles, quando adoram a Tupã, quando adoram aos deuses maias, incas, quando adoram a natureza, na verdade, verdadeira, incontestável, eles estão procurando um contato com o Deus que eles simplesmente perderam o contato. E pasmem os senhores, pasme a senhora. A prática ritualística religiosa que ficou marcada na história daquele povo ou daqueles povos, pasmem, teria uma permissão do Deus de Israel, porque era a forma que esse povo achou mais conveniente de entrar em contato com esse Deus, utilizando-se de rituais com influências terríveis, como sacrifícios de seres humanos, como práticas que adotavam, no caso dos índios brasileiros, por exemplo, e dos índios americanos, norte-americanos, substâncias psicoativas para transcender e encontrar o contato com o verdadeiro Deus de Israel. Então, parece que haveria multiformes maneiras de transcender e encontrar um Deus que lá atrás estava com eles no Israel geográfico, histórico, presente na vida deles, e que eles se afastaram demais, mas não tanto que o Deus de Israel não pudesse alcançá-los. Veja que coisa louca, que absurdo. É um Deus que, um Deus onipresente, né? Universal. Tem como alguém se afastar desse Deus? Não tem como, né? Não tem como. E olha aí, professor Marcos. Boa noite, professor. E outra coisa, como é que... Porque esses outros deuses que existiam, né? Foi o próprio Deus que criou, né? Não? Ou permitiu que fossem criados. Sei lá, vai saber. E ele tinha um ciúme desses deuses, né? Quando Israel começava a adorar esses deuses aí diferente dele, ele já se irava, né? Agora, como ele mesmo que criou esses deuses. Entende? É uma coisa que ninguém... É uma maluquice tamanha, né? Que... Terrível. Aí ele cria deuses para o seu povo adorar, né? O pessoal adorar, e depois ele se levanta contra essas pessoas. As pessoas são culpadas pelos deuses que ele mesmo criou. É uma loucura terrível. E castigadas, né? É muito louco isso. É muito louco. Imagina aquela cena lá de... Foi Elias ou foi Eliseu?
que clamou e veio o fogo do céu e queimou o holocausto? Foi Elias, não foi? Foi Elias, é. Elias, pronto. Baal, né? Os adoradores de Baal clamaram ali, sabe? E Baal estava caladinho lá, quietinho, não fez nada, mas somente o Deus de Israel, o único. Baal, na verdade, não existia. Mas como a senhora falou, né? Havia um ciúme muito grande. Rapaz, vocês não têm vergonha, não. Vocês estão adorando um Deus que não existe. Eu vou punir vocês, porque esse Deus que vocês estão adorando não existe. E por que vocês estão fazendo isso? Eu vou dar um castigo, eu vou mandar um castigo para vocês. Viu? Ah, que absurdo. Terrível. Qual era a preocupação dele, né, de você adorar, de Israel adorar um ser que não existia? Porque no entendimento dele, esse Deus parece que existia, né? Porque se ele tinha ciúme. Isso mesmo. Olha, eu lembrei de uma analogia, eu não sei se faz muito sentido, não, mas eu vou falar aqui. Veja só. Eu tenho um filho que hoje está com 12 anos. 12 anos. Quando ele era novinho, ele começou a falar as primeiras palavras e ele chamava de papai, mamãe, o tio e a tia que cuidavam dele, para eu e minha esposa trabalharmos, certo? Então, a minha esposa ficou muito chateada quando percebeu que as primeiras palavras que ele falou foi papai, mamãe, dirigindo-se aos tios. Que, diga-se de passagem, nem tios legítimos eram tios de consideração. Agora, veja só. Na época, eu até abri os olhos da minha esposa e disse assim, ô filha, quem é a mãe? Quem pariu? Quem pariu foi você, não foi? Eu estou aqui do seu lado, sou pai dele, né? Você quem pariu. Então, esse seu lugar nunca será usurpado. Nunca será usurpado. Até porque não é só a questão do título. A senhora é mãe, a senhora sabe muito bem disso. Que existem prerrogativas para que os pais tenham alguns privilégios frente à consideração, o respeito e o amor, até mesmo, dos filhos. Porque, embora que os pais costumam ter, salvo algumas exceções, um amor incondicional para com seus filhos, os filhos costumam ser meio que condicionados. Eles amam os pais quando os pais dão amor, quando os pais dão suporte financeiro, suporte emocional, suporte nas dificuldades da vida, né? Mas é um lugar que não pode ser usurpado, desde que você cumpra com essas prerrogativas, sabe? Mas, por exemplo, puxa vida, a minha esposa, inclusive, por muito tempo chamou minha mãe mãe. Ela sabia que a mãe, de fato, de verdade dela, era outra pessoa. Mas ela chamou minha mãe de mãe. Ô mãe, oi mãe, tudo bom? Não, o seu amor não, o nosso amor está aqui comigo. Então são essas coisas. Parece uma historinha boba, mas ilustram bastante essa questão do lugar e da importância que um Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra. Eu fico impressionado como as pessoas elas atrelam ao livre-arbítrio todas as discrepâncias que existem no tratamento, nas tratativas que há entre os adoradores do Deus e o Deus adorado. Sabe? Ele dá o livre-arbítrio para que o seu adorador escolha. No entanto, ele pune quando o adorador escolhe o que não deveria escolher. Ah, mas ele não pune. A punição é porque o adorador fez o que não deveria, é consequência da sua escolha. Tudo bem. Porém, quando a mesma pessoa é vítima de alguma calamidade
que não é fruto de um ato de desobediência a esse Deus, aí entra a soberania de Deus e a permissividade desse mesmo Deus em, sabe, permitir que essa pessoa seja vítima de qualquer calamidade que seja. Basta simplesmente, eu quero te ensinar a nadar. Eu vou mandar uma tempestade com muita água e você vai ter que aprender a nadar. Na tora, na marra. Mas eu não consigo aprender a nadar de uma hora para outra. Eu vou me afogar nas águas, não é verdade? Vou me afogar. Eu vou me afogar. O que de ensinamento existe em uma pessoa que foi vítima do livre-arbítrio de um violentador, né, de um estuprador, né, que infelizmente teve ali a sua dignidade machucada, violentada. A pessoa foi vítima do livre-arbítrio do violentador. Mas ela não teve direito de escolher. Eu não quero ser vítima desse cara. Eu quero fugir, eu quero ir embora, eu quero ir para casa. Aí, mas tem um Deus ali que diz assim, filha, não tem outra forma não, você vai ter que passar por isso. Viu? Não existe outra forma. Mas também se você morrer, tudo bem, não tem problema. O apóstolo São Paulo disse que o morrer é ganho, então morre aí e vem para cá. Beleza? Fica tranquila. Não dá para... Ô Douglas, grata pela sua presença aqui, foi muito bom falar com você, viu? Mas eu vou ter que encerrar a live, porque eu vou entrar na aula agora, o professor já está aqui, já me deu um alerta bem aqui, ó. Boa noite. A senhora está estudando? Eu não estava nem lembrando. Deu uma boa noite aqui para nós, professor Marcos. O pessoal do chat aí, grata pela presença de vocês, viu? A senhora Gente, não esqueçam de... Só curiosidade minha. Entendeu minha pergunta? Não entendi. A senhora está estudando o quê? Eu estou estudando teologia com o professor Marcos. Muito bem. Né? E já vou entrar em aula, que ele já está aqui, já mandou o aviso aqui. Gente, não esqueçam de deixar o like de vocês, tá? Por favor, se inscrevam no meu canal é novo, esse já é a quinta live que eu estou fazendo. E assim, Denilson, né? Douglas, olha, muito grata, viu? Fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Apareça mais vezes, viu? Tá certo. Eu não sabia, eu fiquei sabendo ontem que eu entrei em contato com a senhora. Mas eu vou sim aparecer mais vezes. Pode ficar tranquilo. Tá. Tá certo? Eu vou lhe aguardar aqui. Um abração, viu? E uma boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.